Mãe idosa recebe a filha, mas ao abrir a porta descobre um segredo chocante. Beatriz estava sentada na poltrona velha da sala, um lugar sagrado repleto de almofadas gastas e uma manta que tudo guardava. A luz da tarde se filtrava por entre as cortinas desbotadas, como se o universo tivesse decidido inundar sua casa de memórias. Risadas do passado ecoavam por cada canto. A presença de Arthur sempre ali, em cada detalhe. A mesa de jantar com marcas de jantares românticos. O relógio na parede que parou no dia de sua partida e as fotos, essas tão vívidas. Mas esse dia era diferente. A campainha tocou e, com ela, uma tempestade de emoções. Ao abrir a porta, Beatriz sentiu a ficar denso. Clara, sua filha, de pé na entrada, trazia consigo não apenas uma mala, mas um clima pesado de inseguranças e promessas não cumpridas. Os olhos da jovem brilhavam, mas não era o brilho do entusiasmo. Era uma luz amedrontada, como se carregasse o peso do mundo. "Oi, mãe", disse Clara, hesitante. "Oi, minha filha", Beatriz respondeu, tentando esconder a ansiedade crescente. Dentro, uma certeza desconfortável crescia. Algo estava errado. Assim que Clara entrou, um movimento involuntário fez Beatriz olhar para um quadro na parede, uma pintura antiga de paisagens que Arthur adorava. Algo atrás dele chamou sua atenção, quase como um impulso sobrenatural. Ela se aproximou e, ao puxar o quadro, uma carta amarelada caiu ao chão. O coração de Beatriz disparou. A carta estava ali, escondida como em segredo maldito. Com mãos trêmulas, ela a pegou e, sem conseguir se conter, começou a ler. As palavras dançavam na página, revelando uma história que nunca imaginara. Uma relação secreta, um amor que não era só dela. O choque a paralisou. As promessas de amor eterno de Arthur desmoronaram como um castelo de cartas. Sua mente girava. Como ele pôde? Como pôde trair a fé que eles construíram juntos? O nó na garganta de Beatriz se tornou insuportável. Clara, percebendo a mudança drástica no semblante da mãe, franziu a testa. "Mãe, o que aconteceu?" A preocupação era visível, mas Beatriz não conseguia responder. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto enrugado, mas eram lágrimas não apenas de dor, mas de uma traição que iria muito além do que ela suspeitava. O que Beatriz não sabia era que a amante de Arthur não era uma estranha, mas alguém conhecido, uma figura que todos acreditavam ter desaparecido. Clara também sabia, mas a insegurança fez hesitar em falar. Enquanto ela observava a mãe em sua batalha interna, era como se uma bomba-relógio estivesse prestes a detonar. Clara estava presa em seus próprios medos, angustiada, mas sentia que a verdade poderia ser a única maneira de libertar ambas da dor. O silêncio entre elas se tornava ensurdecedor, quase palpável, até que Clara decidiu dar um passo à frente. "Mãe, precisamos conversar." Nesse instante, uma nova tensão se instalou. A dúvida pairava no ar. A verdade iria curar ou apenas aprofundar o abismo entre elas? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. "Mãe, precisamos conversar." A voz de Clara estava trêmula.
O ambiente parecia pesado, como se o tempo estivesse paralisado. Beatriz queria entender, mas a dor da descoberta consumia-a. Clara se aproximou, seu olhar era um labirinto de emoções. Beatriz sentiu o coração bater descompassado. A carta ainda estava em suas mãos, como um fardo que não conseguia soltar. Mãe, Clara insistiu. O que mais poderia ser tão grave a ponto de precisarem de uma conversa? O nó se apertou ainda mais na garganta de Beatriz. Quando ela finalmente respirou, a casa agora estava mergulhada em um silêncio assustador. O medo pulsava entre elas. O rosto de Clara palideceu, e em questão de segundos, a jovem parecia ter esquecido a ansiedade que sentia. Uma sombra passou rapidamente pela sala, e as duas olharam para a origem do som. Quem está aí? Beatriz chamou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia. Clara se aproximou da janela, puxando a cortina de um jeito nervoso, como se fosse revelar algo. E foi. No meio da rua, rodeado por um grupo de pessoas, estava ele, Arthur. Sim, o homem que Beatriz achou que tinha deixado para trás, que havia morrido. Seu coração parou. Ele estava ali, tão real, tão vivo. Não pode ser. Arthur? As palavras saíram como um sussurro, um eco de desespero. Beatriz mal conseguia pensar. Clara se virou com lágrimas nos olhos, mas não era apenas choque. Havia algo mais. Algo que parecia palavras não ditas flutuando no ar. O que você sabe sobre isso, Clara? A voz de Beatriz, um rugido de dor e confusão. Sua filha hesitou, e Beatriz a viu morder os lábios, o queixo tremendo. Em um instante, o mundo saiu do eixo. Eu não queria que você soubesse assim. Clara começou, mas foi interrompida por um clamor do lado de fora. As pessoas estavam gritando. Chama a polícia! Alguém gritou. E então, tudo desabou. Um corpo caiu em frente à casa e Beatriz reconheceu a cara. Era a amante de Arthur, a mulher da carta. Todo o ar pareceu desaparecer. O que estava acontecendo? Clara se afastou da janela e as lágrimas corriam livremente agora. Mãe, não é o que parece. Ela gritava, mas o caos lá fora estava prestes a engoli-las. Beatriz sentiu como se a terra sob seus pés estivesse se movendo. A conexão que tinham, os segredos que pareciam tão obscuros, agora eram amplificados por esse novo horror. Que mais Clara não tinha revelado? As promessas quebradas de Arthur, o amor eterno que parecia ter desaparecido, agora tinha um novo significado sombrio. Então, como um relâmpago, o pensamento atravessou a mente de Beatriz. Será que tudo isso estava amarrado de algum jeito? As sirenes começaram a soar à distância. Havia toda uma nova verdade se formando na escuridão. Mãe, me escuta! Clara se aproximou, a urgência em seu tom. Preciso que você confie em mim. O olhar dela implorava, e Beatriz se deu conta de que, mais do que nunca, elas precisavam enfrentar o passado juntas. Eu não sei se posso confiar em você, em ninguém. A raiva explodiu, mas ali, no fundo, havia uma faísca de esperança, um lampejo de que a verdade poderia, talvez, libertá-las. O que estava por vir, porém, ainda era um mistério, e a nuvem de incertezas pairava como um fardo entre elas. O rosto de Beatriz estava pálido, os olhos fixos em Arthur do lado de fora. Confusão era um emaranhado de emoções que se entrelaçavam, como ondas de um mar tempestuoso. Arthur, sussurrou, a voz falha. O corpo caído na frente da casa a paralisou. E o grito de Clara cortou o ar. Mãe, isso não é o que parece. A urgência na voz da jovem era palpável. Beatriz sentiu um peso nas costas, como se o mundo estivesse desabando sobre ela. As sirenes se aproximavam, e uma multidão se aglomerava na calçada. Murmúrios ecoavam, as mãos se agitando em gestos de horror. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para a mãe, buscando um fio de esperança entre a tempestade.
Clara, quem é ela? A pergunta piscapuiu da boca de Beatriz, um golpe afiado no ar. A mulher caída, a amante de Arthur, trazia um passado de traição e dor. Mas quem era ela realmente? Um mistério se formava, uma sombra se espalhava entre elas. Mãe, eu não sabia, eu juro, eu não sabia que ele ainda estava vivo. O desespero tomou conta da jovem, fazendo-a gesticular freneticamente. Ela não deveria estar aqui. E por que não, Clara? O que você está escondendo? O coração de Beatriz disparava, a mente em turbilhão. Ela queria entender. Mas a raiva também a consumia. O escândalo estava prestes a se tornar ainda mais intenso. Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara deu um passo à frente. Precisamos falar, agora! A pressão na sala parecia insuportável, como se o próprio ar estivesse. Ridículo, preso entre segredos e medos. A porta do lado de fora foi aberta e várias pessoas entraram em cena, policiais, paramédicos, vestindo uniformes que gritavam autoridade. Mas no meio da confusão, um rosto parecia familiar para Beatriz. Não pode ser. As palavras saíram em um sussurro. Quando se virou, reconheceu uma das policiais, uma mulher que conhecia bem, não por acaso, mas por ser a melhor amiga de Arthur, Larissa. O choque foi instantâneo. Larissa. O que você está fazendo aqui? O coração de Beatriz estava em uma corrida frenética, mas era o cruzar de olhares que trouxe um novo terror. Mãe, me escuta! Clara gritou novamente, mas a voz de Larissa cortou a tensão. Beatriz, precisamos que você se afaste. Isso não é seguro. A certeza nos olhos de Larissa disse mais do que palavras poderiam expressar. Beatriz, confusa, viu a policial no caos e o olhar dela se cruzou novamente com o corpo caído, agora coberto por um lençol. Um ruído repentino a fez olhar novamente para fora. O grupo de pessoas ao redor de Arthur se agitou. Alguém estava gritando. Ele estava com ela! Ele a matou! A voz era estridente e aguda, como um lâmina atravessando a cena. Beatriz sentiu seu estômago revirar. As palavras caíram como uma tempestade. Como assim? Beatriz segurou a cabeça, sua mente rodando. Arthur a matou? A verdade parecia uma faca cortante, decepcionando heróis e monstros ao mesmo tempo. Uma nova camada de traição a envolveu, coberta por um manto de incertezas e desespero. Não posso acreditar, murmurou Beatriz, atordoada. O que mais Clara sabia? Que segredos a filha escondia? Que vida tinham vivido, baseado em mentiras? O passado, as promessas, tudo estava se desmoronando como um castelo de cartas sobre seu peito. As sirenes ressoavam em um crescendo, mas o tempo parecia ter parado. Clara estava a poucos passos, mas a conexão entre elas estava prestes a se desvanecer. Mãe, por favor, confie em mim. Nós precisamos resolver isso. O pedido soava como um grito no desespero da noite. Arthur, a amante, Larissa. Tudo se entrelaçava em uma teia de mistérios e revelações. O que você não me contou? Clara. A tensão pulsava. O olhar de Clara refletia dor e culpa, enquanto lá fora o mundo em cacofonia não parecia nada comparado ao universo desmoronando diante de Beatriz. Uma última verdade pairava no ar, uma pergunta que não tinha resposta. E no meio de tudo isso, Beatriz percebeu que o caos estava apenas começando. O que está acontecendo? O que você não me contou? A voz dela, aflita, cortava o silêncio, mas a resposta era uma sombra distante, prestes a se revelar, transformando tudo novamente. A tensão na sala era palpável, um nó apertado em suas gargantas. Beatriz olhava para Clara, seu olhar repleto de perguntas sem resposta. A situação sobre a qual estavam prestes a falar era como um bicho-papão, um medo antigo que voltava à superfície. O que você não me contou, Clara? A voz de Beatriz tremia, mas ela precisava saber. As sirenes soavam cada vez mais perto, mas o calor do momento as mantinha paralisadas.
Clara respirou fundo, seu corpo balançando levemente. Mãe, nem tudo é o que parece. Eu descobri coisas que você não sabe. As palavras saíram rápidas, quase como um sussurro. Mas antes que ela pudesse continuar, algo interrompeu o momento. Um grito cortou o ar com a mesma intensidade que um raio corta o céu. Do lado de fora, uma mulher surgiu entre a multidão, empurrando as pessoas que tentavam cercar a cena. Beatriz a reconheceu instantaneamente. Era Michelle, uma velha amiga. Uma amante antiga de Arthur. Mãe, não! Clara gritou, tentando puxar Beatriz para longe da janela. Mas era tarde demais. A imagem de Michelle avançando em direção a Arthur, o corpo caído, fez o coração de Beatriz parar. O que você está fazendo aqui? Choramingou. Você não devia estar vivendo a sua vida. Estava tudo terminado. Michelle parecia um espírito perdido, com os olhos cheios de chamas de dor. Tutankhamun, ela gritou, a voz enfraquecida. E, como se estivesse em um transe, ela olhou diretamente para Beatriz. Ele é o pai da minha filha. A revelação atingiu Beatriz como uma onda imensa. O quê? O ar lhe faltou. O que você está dizendo? Arthur, pai de quem? O mundo em volta começou a girar. Clara estava atordoada, sua expressão uma mistura de confusão e culpa. Mãe, eu não sabia. Eu nunca soube. Beatriz não conseguia processar. Sua mente buscava referências, pedaços de memória. Uma filha? Isso não faz sentido. Ele nunca mencionou isso. O caos crescia lá fora. Gritos, pânico. Alguém havia chamado a polícia. Michelle se aproximou. A dor em seu olhar estava entrelaçada com uma urgência desesperada. Ele decidiu deixar a vida que tinha comigo para trás. Nunca quis me contar. Achava que estava protegendo você, mas estava só alimentando uma mentira. A cada palavra, Beatriz sentia o chão se desfazer sob seus pés. O que mais ela não sabia sobre Arthur? No dia em que ele desapareceu, ele me deixou um bilhete, um pedido de que cuidasse da nossa filha nas sombras. Michelle gesticulava, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu pensei que ele estivesse morto. Ninguém sabia, nem você. Beatriz olhava para Clara, percebendo uma mistura de emoções. A dor estava em cada linha dos rostos delas. Mas havia algo mais. O que Clara sabia? Por que ela hesitara antes? Clara, você sabia disso? Sabia que ele tinha uma filha? O olhar da jovem respondeu antes mesmo de sua voz. O entendimento crescia em seus olhos, mas era envolto em uma dor que ela própria não conseguia nomear. A multidão começou a se agitar ainda mais. Ela estava com ele. Ele a matou. Eu vi. As acusações ecoavam. E a pressão de uma verdade não dita parecia prestes a explodir. Beatriz segurava o coração, que parecia querer saltar para fora do peito. O caos, o desespero, tudo agora tinha um nome e uma cara. E o corpo caído na frente de casa? O que significava? As sienes finalmente romperam o ar tenso e a multidão se dispersou, deixando as três mulheres frente a frente, cercadas por mistérios e segredos. Mas havia um último sussurro que precisava ser dito. Mãe, eu não posso deixar você. Não ainda. O olhar de Clara brilhava com uma determinação inexplicável, como se o vínculo entre elas fosse tudo o que restava para superar o abismo. A natureza da realidade estava mudando diante de Beatriz. E ela entendia o que essas revelações podiam significar. O que vamos fazer agora? Perguntou. Meramente um eco de suas próprias inseguranças, mas o peso do que se aproximava era quase como um chamado. E naquele momento, enquanto o pânico do lado de fora aumentava, uma certeza pairou no ar. A verdade não só as libertaria, mas também as colocaria em uma trajetória que nenhuma delas poderia prever. A tensão na sala era palpável, um nó apertado em suas gargantas. Beatriz olhava para Clara,
seu olhar repleto de perguntas sem resposta. A situação sobre a qual estavam prestes a falar era como um bicho-papão, um medo antigo que voltava à superfície. O que você não me contou, Clara? A voz de Beatriz tremia, mas ela precisava saber. As sirenes soavam cada vez mais perto, mas o calor do momento as mantinha paralisadas. Clara respirou fundo, seu corpo balançando levemente. Mãe, nem tudo é o que parece. Eu descobri coisas que você não sabe. As palavras saíam rápidas, quase como um sussurro, mas antes que ela pudesse continuar, algo interrompeu o momento. Subitamente, um estalido ensurdecedor ressoou à frente da casa. As janelas vibraram com o impacto de algo forte. Clara e Beatriz se empeolharam, os olhos arregalados. O que foi isso? O pânico imediatamente tomou conta delas e o olhar de Beatriz se desviou para a porta. O que estava acontecendo do lado de fora? Meu Deus, o que foi isso? Beatriz. Worm deixou escapar enquanto corria em direção à janela. O que quer que tivesse acontecido tinha mudado tudo. Clara acompanhou relutante, completamente tensa. Do lado de fora, havia uma nuvem de poeira e pessoas gritando. Uma onda de confusão que subia. Mas algo se destacou no meio do caos. Um carro preto, um sedã com janelas fumê, deslocava-se rapidamente enquanto as pessoas tentavam se afastar apressadamente. O coração de Beatriz disparou. Arthur, pensou a princípio, mas assim que ela se virou para chamar o nome dele, algo fez seu estômago revirar. Uma figura alta e robusta saiu do carro, quase como surgindo do próprio chão. A multidão hesitou. Alguns começaram a gritar. Beatriz mal podia ver o rosto, mas havia algo familiar. O semblante da mulher que saiu do veículo atravessou a mente dela como um raio. O cabelo loiro desgrenhado, a postura decidida. Não pode ser, sussurrou. Larissa? Clara perguntou, a voz embargada. Mas quando a verdade finalmente a atingiu, foi um soco no estômago. A mulher não apenas olhava para a casa, mas havia um brilho peculiar em seu olhar. Ela sorriu, mas era um sorriso frio. Mãe, não pode ser, Clara balbuciou enquanto seus olhos se arregalavam. Assustada, a cena que se desenrolava foi como um filme de terror. Larissa levantou a mão como se quisesse falar, e o tempo pareceu parar. Arthur está vivo, Beatriz. Ele nunca esteve morto. Ele foi forçado a desaparecer. A voz de Larissa estava carregada de emoção e também de algo mais profundo, uma frustração que parecia ir além da tristeza. E eu sou a razão. Beatriz pensou que aquele momento não poderia ficar mais intenso, mas uma nova onda de choque lhe atravessou. O que você está dizendo? Você é a razão? Razão por quê? A voz dela ecoou, mas na verdade cada palavra que saía de sua boca soava como uma súplica. Arthur não só está vivo, ele teve que deixar a vida que tinha por causa do envolvimento com a máfia. Ele fez isso para nos proteger. A mão de Larissa estava levantada, mas os olhos dela estavam fixos em Clara. E você, Clara, você precisa saber a verdade. Você é filha dele. Era como se o chão houvesse desaparecido sob os pés de Beatriz. Clara, a filha tão amada, não era apenas uma filha. Era um fragmento de um mundo que Beatriz tinha certeza que fora enterrado há muito tempo. Ela estava paralisada. Meu Deus, você está dizendo que eu sou filha do Arthur e da Larissa? As palavras de Larissa abriram uma caixa de Pandora. Sim, você é, querida. Arthur foi forçado a me deixar. Ele nunca parou de te amar, mas nunca podia voltar. Agora ele precisou voltar à sua identidade original para se proteger. A pressão da atmosfera era quase insuportável, um fardo pesado. Beatriz desviou o olhar. O mundo estava em desmoronamento. Clara não podia acreditar. A batalha interna em seu rosto era devastadora. Lembranças voltaram à mente.
As promessas de um amor que parecia real, agora pareciam uma teia de mentiras. A multidão aumentava, as sirenes já estavam à porta. E então, enquanto as luzes vermelhas piscavam ao longe, um homem se destacou entre a multidão. Era Arthur, com uma expressão que Beatriz nunca esqueceria. Ele estava de volta, mas não era apenas seu marido que ela via. Era o pai da filha que ela tentava proteger. "Mãe, por favor!" O grito de Clara ecoou, enquanto o tempo parecia desacelerar. Beatriz estava à beira da loucura, sem terreno sob seus pés. E ali estavam, todos juntos, neste clímax de revelações, que passavam pela amálgama de dor e surpresas. Naquela fração de segundo, tudo havia mudado. As verdades estavam expostas, mas a nova realidade ainda era um mistério. O que cada um deles deveria fazer agora? E, mais importante, quem realmente poderiam confiar uns nos outros? O destino estava prestes a ser escrito, mas a próxima página poderia ser o início de um capítulo ainda mais sombrio e intrigante. O coração de Beatriz batia descontrolado. A aparição de Larissa, com suas revelações devastadoras, não fazia sentido. A confusão e o choque reinaram enquanto ela tentava juntar as peças. Naquele momento, pouco importava que Arthur estava ali. A realidade estava se desfazendo e girando rápido como um furacão. "Você é a filha dele?" Clara perguntava, quase em estado de choque, a voz trêmula e entrecortada. Beatriz olhava para a filha, o rosto pálido, enquanto as sirenes se aproximavam. O mundo lá fora parecia um caos, e tudo o que ela tinha como verdade estava ruindo diante dela. Larissa tinha um olhar vazio, mas uma determinação estranha. "Precisamos sair daqui, agora." Sua urgência soava fora de lugar, mas Beatriz podia sentir que algo ainda estava escondido, mais sombra do que luz. O que mais Larissa sabia? Então, como se o universo estivesse em um ritmo paralelo, um estrondo se ouviu, como um trovão que explodisse em sua mente. Um clarão brilhou na paisagem, e a multidão se agitou em uma onda de gritos e pânico. Beatriz sentiu uma onda de medo misturado a algo muito mais pesado. O que estava acontecendo? De repente, uma figura surgiu do fundo da multidão. Uma mulher com cabelos desgrenhados e um semblante de quem enfrentou o inferno. "Não, não, não! Você não pode fazer isso!" ela gritava, seus olhos arregalados de pânico. Era uma mulher que Beatriz não reconheceu à primeira vista. "Quem é ela?" Beatriz sussurrou. Mas a resposta morreu em sua garganta quando a mulher se aproximou. Abrindo caminho pela multidão, a mulher gritava, seus olhos fixos em Arthur, que tentava se afastar. "Arthur, você não pode deixar esse lugar. Eles vão te encontrar!" a mulher exclamou, e Beatriz percebeu que a tensão não estava apenas entre elas. Havia algo muito mais ameaçador à espreita. A mulher se virou para Beatriz e Clara, agora deixando uma sensação arrepiante no ar. "Ele não pode saber que eu estou aqui. Ele não pode. Você não entende, ele está em perigo." "Por que você está aqui?" A voz de Clara soou alta, encharcada de preocupação, mas a mulher não a escutou. Beatriz ficou sem palavras. As peças estavam muito bagunçadas. "Arthur, você não pode voltar. A máfia, eles encontraram a gente." A mulher parecia sem controle, e o caos ao redor delas aumentava. Beatriz segurava Clara como um escudo, o medo começando a brotar no fundo de seu ser. A verdade era uma sombra que se movia diante de seus olhos. Mas o que estava prestes a acontecer era muito mais chocante. No clímax daquele momento, um homem surgiu no outro lado da rua, um pouco mais velho, com um olhar determinado que sentenciava querem algo. "Cadê a mulher?" ele gritou. A multidão começou a se dispersar e Beatriz teve um momento de clareza. A mulher, quem é ela? Aquela palavra ecoou em sua mente e algo estalou.
Quando Larissa se virou para o novo estranho, seu rosto esmoreceu. Não pode ser. Você? A cena silenciou. A mulher na multidão agora estava com uma mistura de insegurança e orgulho. Sim, sou eu, e vim aqui para te proteger, mesmo que você não saiba disso. A afirmação soou ao mesmo tempo como um grito e um sussurro, e uma verdade enterrada voltava à superfície. O silêncio se instalou, um peso indescritível na atmosfera. Beatriz sentiu a realidade se dividir, como se tudo o que havia construído girasse fora de controle. E assim, enquanto o caos se intensificava e a verdade começava a emergir, Beatriz olhou para Clara. As duas estavam enredadas em uma teia de segredos que se aprofundavam. Clara, o que mais você sabe? O que mais está escondido de mim? A pergunta estava no ar, mas, sem resposta, ecoava um abismo que ambos temiam atravessar. O passado gritava a cada olhar, e as sirenes tornaram-se um lembrete constante de que a verdade, tão destrutiva, estava prestes a ser desenterrada. E o novo rosto do perigo estava ali, observando, esperando a hora certa para romper o silêncio com um golpe mortal. O que mais estava por vir, ninguém poderia prever. O coração de Beatriz batia descontrolado. A aparição de Larissa, com suas revelações devastadoras, não fazia sentido. A confusão e o choque reinaram enquanto tentava juntar as peças. Naquele momento, pouco importava que Arthur estava ali. A realidade estava se desfazendo e girando rápido como um furacão. Você é a filha dele? Clara perguntava, quase em estado de choque, a voz trêmula e entrecortada. Beatriz olhava para a filha, o rosto pálido diante dela. Larissa tinha um olhar vazio, mas uma determinação estranha. Precisamos sair daqui, agora. Sua urgência soava fora de lugar, mas Beatriz podia sentir que algo ainda estava escondido. Mais sombra do que luz. O que mais Larissa sabia? Então, como se o universo estivesse em um ritmo paralelo, o estrondo se ouviu, como um trovão que explodisse em sua mente. As janelas da casa tremeram com o impacto. Clara e Beatriz se entreolharam, os olhos arregalados. O que estava acontecendo do lado de fora? Meu Deus, o que foi isso? Beatriz murmurou, deixando escapar enquanto corria em direção à janela. O que quer que tivesse acontecido tinha mudado tudo. Do lado de fora havia uma nuvem de poeira. E as pessoas gritaram. Uma onda de confusão subindo. Mas algo se destacou no meio do caos. Um carro preto, um sedã com janelas escurecidas, deslocava-se rapidamente, enquanto as pessoas tentavam se afastar. O coração de Beatriz disparou. Arthur! Pensou a princípio, mas assim que se virou para chamar o nome dele, algo fez seu estômago revirar. Uma figura alta e robusta saiu do carro, quase como surgindo do próprio chão. A multidão hesitou. Alguns começaram a gritar. Beatriz mal podia ver o rosto, mas havia algo familiar. O semblante da mulher que saiu do veículo atravessou sua mente como um raio. O cabelo loiro desgrenhado, a postura decidida. Não pode ser, sussurrou. Larissa? Clara perguntou, a voz embargada. Mas quando a verdade finalmente a atingiu, foi um soco no estômago. A mulher não apenas olhava para a casa, como havia um brilho peculiar em seu olhar. Ela sorriu, mas era um sorriso frio. Mãe, não pode ser! Clara balbuciou, enquanto seu rosto se transformava em uma mistura de incerteza. A cena que se desenrolava foi como um filme de terror. Larissa levantou a mão como se quisesse falar, e o tempo parecia parar. Arthur está vivo, Beatriz. Ele nunca esteve morto. Ele foi forçado a desaparecer. A voz de Larissa estava carregada de emoção, e a frustração parecia ir além da tristeza. E eu sou a razão. Beatriz pensou que aquele momento não poderia ficar mais intenso, mas uma nova.
onda de choque a atravessou. O que você está dizendo? Você é a razão? Razão por quê? As palavras dela ecoaram, mas a resposta morreu na garganta quando a mulher se aproximou. Arthur não só está vivo, ele teve que deixar a vida que tinha por causa do envolvimento com a máfia. Ele fez isso para nos proteger. A pressão da atmosfera era quase insuportável, um fardo pesado. Beatriz desviou o olhar. O mundo estava em desmoronamento. Clara não podia acreditar. A batalha interna em seu rosto era devastadora. Uma filha? Isso não faz sentido. Ele nunca mencionou isso. O caos crescia lá fora, e cada palavra soava como um novo golpe. Então, como que para agravar ainda mais a situação, um novo barulho cortou o ar. Uma explosão. Um estrondo ecoou ao longe, e um raio de luz conseguiu penetrar a poeira causada, fazendo todos se virarem. As pessoas começaram a correr em pânico, e Beatriz teve um estalo. "Mãe, precisamos sair!" Clara gritou, puxando a mão da mãe. Mas Beatriz estava paralisada, absorvendo tudo. A realidade ao redor delas estava começando a desmoronar. E foi então que o mais inesperado aconteceu. Larissa, aos prantos, virou-se para Clara e sussurrou: "A verdade é muito maior do que você imagina. Arthur não é quem você pensa que ele é." As palavras pareciam um golpe direto. Clara olhou para Larissa e então para Beatriz. "Mãe, o que está acontecendo?" A confusão emanava dela. O olhar de Larissa era uma tempestade. Ele não só é seu pai, ele era o líder de uma organização criminosa e se escondeu por medo. E agora eles vieram atrás dele. A revelação estava lá, nua e crua, espalhando um ar de devastação. O que mais estava escondido? Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. Não pode ser. Isso não pode ser verdade. O mundo girava, e a imagem do homem que amou estava se diluindo a cada sílaba. Mas o movimento fora da casa estava além da imaginação. A cada segundo, mais homens encapuzados surgiam, armados, cercando a área. O pânico tomou conta das ruas. "Beatriz, vamos!" Larissa gritou, mas tudo parecia um turbilhão. O que mais perderiam? Beatriz segurou a mão de Clara. Mas o que fazer agora? E nesse estado de catástrofe, uma única pergunta pairava no ar. Estarão seguras em qualquer lugar? Beatriz estava paralisada, a confusão a consumindo. As palavras de Larissa ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Arthur nunca esteve morto, e ele foi forçado a desaparecer. O pânico cresceu em seu peito e a multidão lá fora se agitou ainda mais. Gritos e murmúrios, criando um pano de fundo de terror. Clara estava desesperada, segurando a mão da mãe, buscando respostas que já pareciam impossíveis de encontrar. "Mãe, o que vamos fazer?" Clara implorava, com os olhos arregalados, ansiosa e assustada. O caos parecia cada vez mais iminente. A mulher que surgira do carro, Larissa, olhava firmemente para Arthur, que parecia hesitar em seus movimentos. "Precisamos ir, temos que sair agora", disse Larissa, a voz tensa. E então um som estrondoso cortou o ar, como um trovão, e Beatriz quase saltou. Do fundo da rua, uma figura encapuzada avançou, trazendo à mente uma sensação de dread iminente. Todos na rua se viraram. Aquela presença era familiar, mas o horror que emanava dela apagou qualquer reconhecimento. O capuz caiu levemente, revelando um rosto que Beatriz achou que jamais veria novamente. "Não, não pode ser", Beatriz gritou, a voz ecos de pânico. Era a irmã de Arthur, Renata, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Uma onda de choque atravessou o grupo, e as reações da multidão mudaram instantaneamente.
Tocada pelo vórtice emocional que irradiava da aparição de Renata, as bocas se abriram, sussurros se tornaram gritos. Mãe, o que está acontecendo? Clara estava mais confusa do que nunca, mas não havia tempo para explicações. Renata olhou diretamente para Arthur e a tensão se intensificou. Você não devia ter voltado, Arthur. Eles estão atrás de você. Eles sabem que você está aqui. Seu olhar estava cheio de desespero. O pânico tomou conta e tudo ao redor parecia contorcer-se em tempo real. Pode-se ouvir um aplauso de tiros ao longe. O medo se espalhou como fogo em palha seca. As calçadas começaram a ser esvaziadas e Beatriz puxou Clara junto a ela. Vamos embora. Agora! A urgência atravessou a sala, mas Beatriz hesitou. O que Renata estava dizendo? A pressão estava pesando e um nó se formou em sua garganta. Renata, o que você sabe? O que está acontecendo? A voz de Beatriz tremia. A máfia! Eles querem o que é deles! Renata gritou, sua energia esvaindo-se. Os filhos de Arthur têm um preço. A palavra filhos ecoou na mente de Beatriz como um raio. Filhos? A revelação parecia esmagadora. Clara, sentindo a tensão, fez um movimento repentino, paralisando Beatriz. Mãe, filhos? Ele tem filhas? A incredulidade era palpável. Não apenas filhas. Eu sou uma delas. Renata disparou, mas uma bomba que afetou todos ali. Havia uma conexão que cimentava a trama, quebrando a narrativa que mais se fixava nas mentiras e inseguranças. A expressão de Clara mudou instantaneamente. A dor atravessou seu rosto, sua confiança começando a vacilar. E você? Você deixou tudo isso acontecer? O clima se encrespou entre mãe e filha. Clara, não é assim. Eu não sabia de nada. Beatriz se defendeu, mas o olhar de Clara estava repleto de uma confusão irrevogável. Homens encapuzados apareceram abruptamente, cercando a entrada da casa. A sala se tornou uma prisão de incertezas. Beatriz sentiu o corpo tremer, mas a luta pelo que era certo estava ali, ardendo em seu coração. O papo finalmente afunilava para um momento de escolha. Precisamos nos unir, gritou Arthur do meio da confusão. Mas as palavras não soaram como um pedido de ajuda. Era um clamor ressoante de autoridade. Renata olhou fixamente para o irmão, um brilho intenso em seus olhos. Ninguém está seguro. Temos que decidir de que lado queremos estar e quem queremos ser nessa história. As sirenes ainda ecoavam, porém o tempo não parou. As verdades estavam expostas e amigos se tornaram estranhos. A atmosfera penava, enquanto os segredos teciam um manto pesado sobre eles. O que mais permanecia escondido, prestes a se desencadear? Beatriz olhou para Clara, depois para Renata e viu o abismo se formando. O peso das escolhas a assombrava, e no meio do caos, a única certeza era o caos que se aproximava. A errância da verdade estava prestes a desabar em suas cabeças. Afinal, quem realmente eram? E o que se tornariam? Era um ponto de ruptura, um momento que mudaria tudo. E em meio a tudo isso, a única pergunta que ecoava era: conseguirão sobreviver à tempestade que se avizinhava? Beatriz estava com os braços cruzados, a mente girando. As palavras de Larissa zumbiam em seus ouvidos. Os filhos de Arthur têm um preço. O pânico se espalhava entre eles, enquanto homens encapuzados se aproximavam. Clara estava ao seu lado, a expressão mesclada de medo e confusão, cada vez mais inexplicável. Renata, ali na frente, parecia a única com clareza. Ela olhava para Arthur como se o chão sob eles estivesse desmoronando. Eles não apenas querem você, Arthur. Eles querem todos nós. E temos que agir rápido, disse ela, sua voz cheia de urgência. Mas, de repente, um som agudo cortou a tensão. Uma explosão ecoou ao longe, seguida por gritos desesperados. O coração de Beatriz acelerou. Vamos, agora!
Ordens ecoavam. Os homens encapuzados avançavam. O ar estava impregnado com o medo. As sirenes eram uma cacofonia ao fundo. Lembrando do tempo esgotado, Beatriz sentiu a mão de Clara apertar a sua e instintivamente puxou-a numa direção contrária àquela que as sombras ameaçadoras viriam. O instinto primitivo de proteção a dominava. Mas enquanto corriam, uma nova figura surgiu. Era uma mulher desesperada, cabelos desgrenhados e olhos arregalados, que se jogou na frente de Beatriz. Não, não deixem que ele escape! A mulher gritou, e seu grito era tão estridente que fez o coração de Beatriz parar. Quem é você? Beatriz perguntou, ofegante, sem entender o que estava acontecendo. O caos se desenrolava como uma tempestade, e cada segundo parecia um sonhar lento. Você não sabe? Você não sabe de nada, Beatriz! A mulher estava tremendo. Arthur, ele não é quem você pensa que é. Cada palavra era como uma lâmina cortando a tensão, revelando um novo mistério que mal podiam imaginar. Pare com isso! O que você quer dizer? Beatriz exigiu, confusa e frustrada. O olhar da mulher era um misto de dor e urgência. Arthur, ele fez algo terrível. Algo que pode destruir vocês, todos vocês. As afirmações da mulher acenderam um labirinto de dúvidas na mente de Beatriz. O que mais poderia estar escondido? Mas antes que pudesse continuar, um tiro ecoou. O ar parecia congelar. Beatriz e Clara tocaram olhares de puro terror. Vamos, a polícia vai chegar! Gritou Larissa. Precisamos nos esconder! A multidão se dispersava e o clima de urgência se intensificava. Beatriz puxou Clara, buscando uma saída. Mas a mulher, ainda à frente, murmurou algo inaudível, como se estivesse tentando se desculpar. Espere, o que você sabe? A voz de Beatriz estava em um sepulcral silêncio, mas as palavras escapavam. A mulher a olhou nos olhos e por um instante parecia que tudo teria uma explicação. Mas então, como um filme cortado abruptamente, ela olhou para o lado e o horror tomou conta de seu rosto. Arthur! Ela gritou, seu olhar fixo em algo por trás deles. Um vulto se aproximava, e quando Beatriz se virou, entendeu. Era ele, mas não era o homem que ela amava. Arthur estava ali, mas havia algo de diferente na forma como ele se apresentava. Uma expressão de dor e desespero, como se estivesse fugindo de um espectro da sua própria vida. Ele a olhou e o pânico em seu olhar era real. Mãe! Clara agarrou a mão de Beatriz novamente, mas já não era a mesma. A mulher à frente agora estava gritando. Arthur, você precisa dizer a verdade. Estamos todos em perigo. As palavras da mulher cortaram ainda mais a tensão no ar. E então, o que ela disse fez as peças do quebra-cabeça se encaixarem de maneira dolorosa. Ele não apenas deixou a vida que tinha, ele está envolvido com algo muito mais sombrio. Arthur, a mulher hesitou. Ele é filho de ninguém menos que o chefe da máfia que quer sua cabeça. O silêncio ensurdecedor tomou conta antes que o horror fosse absorvido. Beatriz olhou para Arthur, e a ligação entre eles parecia uma corrente prestes a se romper. O que mais ele havia escondido? Que realidades sombrias estavam por trás do que sempre acreditou ser amor? Os homens encapuzados estavam cada vez mais próximos e a tensão estava prestes a explodir. O que Beatriz fazia com aquele conhecimento? E, acima de tudo, como sobreviveriam agora? Assim, no meio da tempestade, a única certeza era a desgraça que se aproximava. No dia seguinte, talvez não houvesse mais um felizes para sempre ou uma segunda chance. Beatriz sentiu uma onda de emoção, misturada com terror, enquanto a realidade se desdobrava à sua frente. As palavras de Renata ecoavam como um trovão. Arthur é filho do chefe da máfia. Diante dessa revelação, o mundo ao seu redor começava a girar, uma dança insana de segredos e mentiras. Clara, ao seu lado, estava em estado de choque, a confusão transmitida em suas expressões. Mãe, isso não pode ser verdade.
Diga que não é verdade. As palavras de Clara saíram como um sussurro angustiado. O pânico iminente se tornava palpável, iluminado pela luz intensa das sirenes que se aproximavam a passos largos. Precisamos agir agora, Larissa ordenou, puxando Beatriz e Clara para longe da janela, enquanto os homens encapuzados se aproximavam rapidamente. Eles não sabem quem somos, mas eles vêm atrás de Arthur. O ar estava pesado, com medo e desespero. Clara segurou a mão da mãe, a conexão delas servindo como uma âncora em meio ao caos. Renata, e agora? Beatriz olhou para a irmã de Arthur, implorando por uma resposta. Renata, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas balançou a cabeça. Não há escolha. Precisamos. Esconder todos. Eles vão fazer de tudo para pegá-lo. A urgência em sua voz era palpável. Quando a multidão começou a dispersar, Beatriz fez uma rápida avaliação da situação. Vamos para a garagem. Lá podemos encontrar uma forma de escapar. O plano parecia arriscado, mas era tudo o que tinham. Movendo-se rapidamente, as 4 mulheres correram para os fundos da casa. Beatriz sentia o coração disparar. O medo a sugeria a fazer escolhas erradas. A adrenalina deixou cada movimento apressado. Finalmente, ao chegar na garagem, as luzes fluorescentes zumbindo. Um carro velho estava estacionado no canto, coberto de poeira. É isso! Vamos direto para a saída dos fundos. Arthur apareceu à porta da garagem com uma expressão resoluta. Eu vou na frente. Vocês fiquem juntas. Não olhem para trás. O desespero em sua voz era um eco da incerteza que agora reinava. Clara olhou para Beatriz, seu olhar cheio de perguntas não ditas. Mãe, mais uma vez, o que vai acontecer agora? O tom triste de Clara a fez hesitar. Não havia mais tempo a perder, mas, na verdade, o que poderiam esperar? O peso dos segredos pareceu aumentar entre elas. Teremos que ser corajosas, filha. Não importa o que aconteceu até agora. Precisamos nos unir. O queixo de Beatriz tremia, mas havia um fio de esperança que começava a despontar. Se o que Renata dizia estava certo, então talvez ainda houvesse uma maneira de sair dessa tempestade. Arthur saiu primeiro e a tensão no ambiente poderia ser cortada com uma faca. Munidos de coragem e pura adrenalina, as mulheres seguiram. Mas antes de chegarem à saída, um barulho cortante ecoou pela garagem. Vão agora! Larissa gritou. No momento em que o grupo se apressou, Beatriz viu uma sombra se aproximando. Era ele, o homem encapuzado, vindo direto na direção de Arthur. Com um movimento rápido, Beatriz empurrou Clara em direção à porta. Corre, Clara! Um grito de desespero e a corrida se desdobrando quando um filme de ação começou. Mas a cena em sua mente parou na visão de Arthur diante dela. O brilho de uma faca refletiu na luz do local. Arthur, não! A expressão de terror no rosto de Beatriz foi suficiente para fazer o mundo parecer girar em câmera lenta. O que poderia acontecer a seguir era uma incógnita, mas ela se preparou para o pior. O destino estava pendurado por um fio. O momento da verdade havia chegado. E como em um clímax intenso, um tiro ecoou. Havia um silêncio, um frio. Beatriz parou, o coração parando em meio à dor que se seguia. Mas então, um grito distante. Arthur! O eco reconhecido que partiu de Clara. E nesse segundo, a vida pareceu estagnar. Só havia uma certeza agora. O que quer que acontecesse ali, eles precisariam enfrentar juntos. A cena desmoronava em volta, enquanto Beatriz pensava nas vidas que haviam sido perdidas, nas esperanças que se dissipavam. No entanto, o brilho de uma nova luta se acendia. O futuro era uma página em branco, cheia de incertezas. Mas juntas, talvez pudessem traçar um novo caminho. Se você quer saber o que acontece a seguir e se mãe e filha vão conseguir se proteger, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.